Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Mateus, capítulo 20, e o versículo de número 16. Mateus, capítulo 20, e o versículo de número 16. O tema do texto diz assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia, glória a Deus. Se nós lermos esse texto de Mateus capítulo 20, nós vamos ver que fala sobre a parábola dos trabalhadores, né? Os trabalhadores na vinha. Um homem, nos dias de hoje, ele seria um empresário, saiu pelas ruas procurando trabalhadores para trabalhar para ele. Ele saiu diversos horários do dia para procurar pessoas para trabalhar para ele. Saiu durante as 9 horas da manhã, saiu durante o meio-dia, saiu durante as 3 horas, saiu durante as 5 horas da tarde e foi contratando as pessoas. E aquelas pessoas, aqueles homens foram trabalhando na vinha, né? Trabalhando na produção da vinha, e ele prometeu pagar um salário para cada um daqueles homens. E depois, na hora de receber o salário, cada um fizeram fila para receber. E o interessante é que todos aqueles que chegaram cedo e os que chegaram depois, atrasado, em outros horários, por exemplo, os que chegaram às 9 horas da manhã para trabalhar, receberam o salário. Os que chegaram às meio-dia, entre meio-dia e 3 horas, receberam também um salário. E os que chegaram por último em 5 horas da tarde, também receberam um salário. E aconteceu que começou a ter uma discussão, em nome do Senhor Jesus. Começou a ter uma discussão entre aqueles trabalhadores com o homem que contratou eles, que hoje em dia seria um empresário, né? E aqueles que chegaram primeiro, por volta das 9 horas da manhã, começaram a trabalhar mais cedo, começaram a reclamar que os outros que chegaram mais tarde, né, a meio-dia, às 3 horas, às 5 horas da tarde, receberam a mesma coisa que eles que chegaram primeiro receberam. Então eles ficaram chateados, ficaram revoltados com isso. Aí o empresário disse, em nome do Senhor Jesus, o empresário da época, né, o chefe deles, disse que ele poderia fazer o que ele quisesse com o dinheiro dele e que o tratado era pagar um salário, um denário para cada um daqueles homens, nada mais disso, um denário. Um denário era a moeda da época, era o dinheiro da época, né, era chamado denário, em nome do Senhor Jesus. Então, assim, o que eu entendo com isso? Os últimos que, perante os trabalhadores que estavam trabalhando, os que chegaram por último, eles receberam a mesma quantia que os que chegaram primeiro receberam. Então aqui a palavra diz: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Hoje em dia, o que isso quer dizer? Muitos chegam primeiro no reino de Deus. Muitos chegam primeiro a servir a Deus. Tem muitas pessoas já há muitos anos na igreja, que já servem a Deus já há muitos anos. E tem pessoas que entram agora e começam a servir agora a Jesus, se converte agora ao Evangelho. São novos convertidos. E essas pessoas são tratadas da mesma forma que aqueles que estão já há muito tempo nas igrejas, convertidos. E hoje em dia o que eu entendo também com isso é que muitas vezes nós estamos na fila da vida, esperando por diversas coisas, nós somos os últimos da fila.
E muitas pessoas vai passando na nossa frente, vai passando na nossa frente, vai passando na nossa frente, e parece que nunca chega a nossa vez, parece que nunca chega a nossa hora, não é assim? Mas o que Deus faz? Deus faz com que os últimos se tornem os primeiros, e os primeiros se tornem os últimos. Porque os primeiros muitas vezes acham, porque chegaram mais cedo, porque chegaram primeiro, acham que tem privilégios, inclusive dentro da igreja. Tem pessoas que acham que porque já tem muito tempo de anos e de igreja, que já são convertidos já há muito tempo, que já são evangélicos já há muito tempo, acha que tem que ter certos privilégios, só porque já são evangélicos já há muito tempo. E quando chega um novo convertido e começa a ter os mesmos privilégios que eles têm, eles acham ruim. Eles não querem que um novo convertido tenha os mesmos privilégios. A mesma coisa é numa empresa. Uma pessoa que já trabalha já há muitos anos numa empresa, está acostumada a ter certos benefícios, e de repente chega uma pessoa agora, nova, na empresa, recém-chegada, e começa a ter os mesmos benefícios que aquele trabalhador estava tendo. Isso soa um pouco, parece um pouco ser injusto, né? Com aquele que está em primeiro, com aquele que chegou primeiro, com aquela que chegou em primeiro. Mas muitas vezes, quem chega em primeiro, quem chega em primeiro em diversas situações na vida, não sabe dar valor. Acha que ganhou porque chegou em primeiro. Mas, na verdade, ganhou, teve algum benefício, teve alguma vitória na vida, não foi porque chegou primeiro, foi porque Deus decidiu abençoar esta pessoa. E muitas vezes essa pessoa não reconhece que foi Deus que abençoou e acha que foi porque ela chegou primeiro, porque ela conseguiu com as forças do braço. E muitas vezes chega as pessoas por último, em diversas situações, seja na igreja, seja no trabalho, na vida, a pessoa que está em último na fila, mas ela está ali com fé em Deus e acreditando que Deus vai ajudar ela, que Deus vai ajudar ele. Quando chega a hora dele, aí dá valor a Deus, agradece, dobra o joelho, agradece, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes tem muitas pessoas que estão em primeiro lugar na vida, mas não dão valor a nada. Em primeiro lugar no sentido financeiro, no sentido de status, até mesmo dentro da igreja. Eu não digo primeiro lugar, mas já estão muitos anos dentro da igreja e, na verdade, nunca se converteram de verdade e querem ter muitos privilégios dentro da igreja, só porque já tem muito tempo dentro da igreja. E chega um novo convertido, empenhado em fazer a obra, uma nova convertida, empenhada em fazer a obra, e é discriminado muitas vezes porque é novo, porque é nova, porque tem pouco tempo de convertido. E numa empresa é a mesma coisa, pessoas que já têm muitos anos de casa, que já têm muitos anos de empresa, se acostuma com aquele tempo ali e tal, não produz mais coisa nova, fica uma rotina ali dentro da empresa, e chega uma pessoa nova para trabalhar com disposição, fazendo coisas novas, fazendo tudo que tem que fazer, e essa pessoa é discriminada por aqueles que já estão muito tempo no trabalho. Mas o que eu entendo com isso? Os últimos serão os primeiros. Os últimos são mais empenhados do que aqueles que chegam em primeiro, porque aqueles que chegam em primeiro acham que chegou em primeiro por causa da força do braço. Mas os últimos, eles chegam, na maioria das vezes, pela fé em Deus, pela dedicação em Deus. E por isso Deus abençoa aqueles que chegam em último e transforma aqueles que estão em último, coloca eles em primeiro lugar. E é quando tem uma virada de vida. Quantas pessoas que eram pobres e hoje em dia têm uma condição financeira boa. E isso é em todos os aspectos, porque Deus coloca o último em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Fica com essa palavra, essa foi a palavra de hoje. Os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. E tchau.